Havendo um número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Dou como lido expedientes. Vereador Diácono quer fazer o primeiro secretariado? Acho que o João Luiz está no banheiro. Decorrido o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito o sorteio das bancadas. União Brasil. É na hora do dia? É só na hora do dia? Não, mas é só na hora do dia a leitura. Foi isso que a assessoria me... Foi lido no pequeno expediente, daí a leitura da... Ok? Pessoal, a gente tem que economizar, tem que ser econômico no tempo, senão vai se arrastar bastante tempo. Então, quem puder declinar da fala e usar a fala amanhã? Vai falar, Dinho? Quantos minutos? Tá. Oi? Pode. 2 minutos, vereador Dinho? Não, 5. 5? 2 avisos e 5 minutos. 2 avisos e 5 minutos. 5 minutos. Não, então eu declino. Oi? E falo amanhã, então. É que o vereador Renato quer falar, Carla. Questão de ordem, presidente. Pois não. Eu declino. Então tá bom. Todos? Agradeço a maturidade do plenário. PSD declina também, senhor presidente. Obrigado, vereador Diácono Ricardo. Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Deliberação de requerimentos. Está em discussão o requerimento número 336/2023, de autoria do vereador Diácono Ricardo, requer a criação de frente parlamentar em defesa da vida. Já discutiram os vereadores Ricardo e o vereador Afrânio, o vereador Dalmo e as vereadoras Tânia e Manu. Estão inscritas as vereadoras Carla, Aires e Mariane. A vereadora Carla primeiro, né? É o requerimento. Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Discutir a moção. Colegas vereadores e vereadoras, ontem esse plenário em discussão da propositura do vereador Diácono levantou uma série de elementos em relação a esta proposta de criação de uma frente parlamentar em defesa da vida. Eu poderia iniciar dizendo, vereador Diácono, muito fraternalmente, que é impossível qualquer um de nós virmos a um plenário, principalmente com posição pública, e se dizer contrário à vida, né? Acho que é uma incoerência isso. Eu, como doutora também, pela Universidade Federal de Santa Catarina, seria muito inconveniente da minha parte negar a importância de instrumentos que se dispõem a apresentar evidências multidisciplinares, a reconhecer um debate
de especialistas, pesquisadores, profissionais, etc. e tal. Mas, assim como alguns levantamentos na tarde de ontem, eu quero levantar os meus. Pois a justificativa que o senhor apresenta denota, de fato, a intenção deste protocolo. Ou não, porque não há na justificativa da sua propositura, de fato e objetivamente, o que esta frente fará. Fala-se em discussão em torno do direito à vida. Isto é praticamente mais vasto do que o oceano e tão profundo quanto um pires. Nós não vemos o seu objetivo senão nas armadilhas construídas nesta argumentação. Como, por exemplo, dizer que, independente de crença, valores e costumes, é importante a criação da defesa à vida, da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, mas, lá no último parágrafo, dizer que a instalação desta frente parlamentar se dará por meio de trabalhos movidos pela razão e pela fé. Ou é independente de crença, ou é movido pela fé. As duas coisas não dá para caminhar junto, né? E o que, de fato, há colocado aqui é a armadilha da discussão da vida desde a concepção. Por valores, sim, de crença, por valores da fé, que, tanto nas manifestações públicas dessa semana, quanto na discussão da moção da semana passada, apresentam um posicionamento contrário às discussões conjunturais no Brasil em relação à descriminalização do aborto. Primeiro que a vida desde a concepção não há unanimidade nem jurídica nem científica para isso, senão posicionamento religioso. O debate sobre a questão da descriminalização do aborto propõe um conflito constitucional pela não unanimidade sobre essa posição que eu coloquei anteriormente e sobre a desproporcionalidade de tratar as mulheres, os médicos e pessoas que podem se colocar ao lado de mulheres que desejam fazer o aborto com uma punição penal. E é sobre isso que nós estamos trabalhando. O diálogo institucional também é um ponto a ser considerado, uma vez que, pelo próprio voto da ministra Rosa Weber, o papel do Congresso, que seria legislar e não legislou sobre isso, impõe que o STF se manifeste toda vez que provocado. O STF não pode se abster de se posicionar quando provocado. A vereadora Manu trouxe aqui ontem que seria desproporcional também o STF, composto por 2 mulheres e 9 homens, se manifestar sobre esse tema. A desproporcionalidade também está no próprio Congresso, quando a representação feminina, 30 segundos, presidente. Mais 30 segundos. Se põe desproporcional com 90 mulheres e 423 homens. Portanto, é sobre essa inconsistência ou essa incoerência na sua tentativa de defesa da frente parlamentar que nós nos posicionamos, vereador Catume. Pois estas armadilhas, que mais uma vez eu repito, nós não podemos... Obrigado, vereadora Carla. Ainda em discussão, vereadora Mariane. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Eu venho aqui primeiro parabenizar o querido colega vereador Diácono Ricardo por essa proposição de criar frente parlamentar em apoio à vida, né? É esse o nome? Eu estou sem o requerimento, está lá no computador.
e venho aqui muito tranquilamente falar como mulher e como mãe. E eu fico muito tranquila porque essa casa, ela sempre acolheu todas as religiões, todas as crenças. E eu li, talvez de forma diferente de outros vereadores, eu li quando fala independente de crenças, é englobando todas as fés que englobam todas as crenças. Quando a gente tem fé em algo que a gente não vê, né? Independente se é de Umbanda, se é católico, se é espírita, se a pessoa acredita em algo a mais, numa energia a mais, que a gente sabe que tem outros vereadores aqui que têm outras vertentes religiosas e a gente sempre acolheu a todas, isso é fé. E eu penso que todos apoiam a vida. E quando se fala na vida desde a concepção, sabe, vereador Diácono, eu tive lá na Marcha pela Vida contra o aborto, né? Nós temos os casos do aborto previsto em lei, e eu sempre falei, eu sou contra o aborto, a não ser nos casos previstos em lei. Agora, querer ampliar esta lei, e também tem que ver caso a caso, querer ampliar a lei, querer ampliar a questão, em que momento a mulher poderia fazer um aborto e isso não ser ilegal? Quando se fala meu corpo, minhas regras, o corpo que está ali do bebê é independente do corpo da mulher. Eu estava conversando com a Sofia essa semana ainda, falando sobre essa questão de aborto, né? Deu assim, Sofia, quando eu descobri que eu estava grávida de ti, tu ainda era uma coisinha muito pequenininha, mas eu já conversava contigo porque tu era uma outra pessoa. Tu não eras eu. Então, quando tu começou a mexer no meu corpo também, não era o meu corpo, era o corpo daquele bebê dentro de mim. Claro que a mãe, quando está grávida, ela tem que cuidar com a alimentação, tudo porque interfere no nutriente que vai para esse bebê, mas ele é um ser independente, é uma vida que se forma ali. Tanto é uma vida que está se formando ali, que se eu interromper em qualquer momento, essa vida é interrompida. Se nas primeiras semanas que a gente descobre que está grávida, que ainda são células, né, mas já é vida, se eu interromper ali, essa vida não se forma. Se eu interromper depois, a mesma vida, essa criança também não vai se formar. Independente do tempo, é um ser humano que está ali. Se existem ondas, né, eu estou vendo vários vídeos e achei interessante a reflexão, que se tu mexe num ovo de tartaruga, tu vai preso, é um crime, é um ovo, mas é uma tartaruga que vai nascer ali. A mesma coisa, a concepção da vida, quando o óvulo e o espermatozoide se unem, a partir dali, começa uma vida. Né? E essa vida, ela não tem voz, ela já tem direitos constitucionais, existe a lei, tanto que eu citei aqui outro dia, que assim que eu fiquei grávida, um amigo advogado disse, Mariana, se tu estiver num navio, e estiver naufragando, tu é a primeira a ser salva, mas não por causa de ti, por causa da vida que está dentro de ti. Esse bebê, ele tem prioridade em resgate do que os outros. Ainda brinquei, você salva por tabela. Que bom, o bebê vai me salvar. Mas é isso que a gente tem que pensar. Claro que eu sou contra a violência contra as mulheres, e quem diz que essas mulheres que estão sendo incentivadas a abortar, não estão sofrendo uma violência com isso também? Ninguém dá apoio para elas pós-aborto. Existe um índice de suicídio entre mulheres que abortam enorme. Pensa tu levar isso para o resto da tua vida. Tem depoimentos de mulheres sofrendo e dizem, eu nunca tive o amparo depois daquelas que me incentivaram a fazer o aborto. Aquele filme que eu coloquei aqui para os senhores outro dia na minha explicação pessoal, One Planet, que é de uma psicóloga que trabalhava na clínica de aborto, a mais famosa dos Estados Unidos, que percebeu depois de anos que aquilo ali não estava certo, porque existem outras vertentes por trás dessa vontade de querer que a mulher aborte, para que ela seja livre. Nenhuma mulher que aborta fica livre, ela fica presa a isso para o resto da vida dela. Então, diferente se for um estupro violento, uma menina que depois da situação da violência ter acontecido, descobriu que também e quer fazer o aborto, está previsto em lei, a forma que vai fazer isso, quanto tempo tem essa gestação, é a proteção da mulher, da menina, mas a gente precisa pensar na proteção do feto também, da criança que está ali. Eu não posso imaginar que as pessoas... Mais 30 segundos. Obrigada, presidente. Só para concluir, que as pessoas defendam, e têm que defender, o ovo da tartaruga, e não defendem o início da concepção da vida humana.
essa criança não tem voz, a gente precisa ser a voz dessas crianças, e independente do aborto, da questão do suicídio, de várias outras situações que essa frente vai abranger, conta com o meu apoio e com o meu voto. Obrigado, vereadora Mariane. Vereador Khatumi. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores aqui da galeria, todos que nos acompanham pelos meios de comunicações. Poderia esperar, de forma alguma, algo contrário do meu companheiro partidário, Diácono Ricardo, que vive aquilo que ele crê e que, sem dúvida nenhuma, o pilar da vida é a família. Sem família, não há vida. A família é o princípio de tudo. Não acredito, não consigo acreditar que entre nós possa haver voto não para criar uma frente parlamentar para tratar de assunto referente a algo supremo, que é a vida. A vida não é só para os evangélicos, a vida não é só para os católicos, as vidas não é para a religião, a vida pertence a toda a humanidade. Por isso não é uma frente parlamentar para se tratar de religião, é para se tratar de algo universal. Todos têm direito à vida. Por isso, com muita cautela e com muita tranquilidade, quero dizer que o salmista, no 139, versículo 13, diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ou seja, hoje, as pessoas querem decidir o que Deus determinou. Se Deus gerou, Ele que tem o poder de tirar a geração ou não. A vida não nos pertence. Mas eu não quero trazer para esse lado. Mas quero dizer que nós não podemos virar uma sociedade rígida. Uma sociedade que não tem sentimento. Uma sociedade que não chora mais. Uma sociedade, vereador Dalmo, que se acomodou com tudo. O Supremo vai decidir. O Supremo não pode decidir quem vive, quem morre, quem nasce, não, gente. Todos nós somos temente a Deus, independente de religião. Nós não podemos deixar de abrir uma frente parlamentar. Ou vocês acham que a frente parlamentar aqui da vida em Florianópolis vai entrar na cabeça lá dos homens? Não vai. Mas nós temos que debater. Isso é uma casa de debate. Quando nós criamos a Comissão da Mulher, é a comissão que mais debate faz. Porque é uma das comissões que menos projeto vai. Mas elas são atuantes em temas relacionados às mulheres. Por que nós não podemos ter uma frente parlamentar, vereador Mamá, para discutir sobre a vida, os valores da vida? Quem não quer participar, não participa, Sargento Matos. Mas quem quer debater esse tema, quem se sente à vontade para trabalhar desse tema, vamos deixar debater e trabalhar. Não é uma comissão, é uma frente parlamentar que vai se reunir conforme os temas provocados pelo município, provocados pelo Estado ou pelo governo federal, temas nacionais. Não queremos ser uma Câmara inclusiva? Não queremos ser uma Câmara ampla de debate? Não podemos escolher o que queremos debater. Temos que estar abertos a todos os temas. Parabenizo o Diácono Ricardo, meu voto é sim, com muita tranquilidade, e quero homenagear Vossa Excelência, que todos sabemos, homem temente a Deus, homem que realmente sabe que a vida precisa ser debatida para que a gente valorize aquilo que não foi eu que ganhei, foi Ele que deu
somente ele tira. Obrigado. Obrigado, vereador Catume. Vereador Claudinei Marques. Senhor presidente João Cobalcini, vereador Renato, vereador João Luiz que compõe a mesa, demais vereadores, vereador Catume que acabou de falar nessa tribuna. Eu acho louvável, vereador Giacomo Ricardo, essa proposição. Quando eu ouvi falar nessa tribuna, Giacomo, a respeito da fé, eu não entendi muito. Por quê? Porque se vivemos, vereadora Mariane, vivemos pela fé. O ar que respiramos é pela fé. O fôlego de vida que nos foi dado é pela fé. Então a fé ela tem tudo a ver com a vida e ela tem tudo a ver com a sua proposição e eu lhe parabenizo por isso. Não dá, vereadora Mariane, para falar de vida e não falar do aborto. Não tem como você vir nessa tribuna e discutir uma proposição dessa e não falar do aborto. Por quê? Foi protocolado, nós já sabemos, por um partido político, a descriminalização do aborto voluntário, até 12 semanas de gestação. Mas vamos entender, vereador Dalmo Menezes, com 12 semanas ou 3 meses, o bebê já possui cerca de 6 centímetros, seus órgãos já estão formados e a medula óssea já produz células sanguíneas, como glóbulos vermelhos e brancos. É um ser humano cheio de vida. Isso é tirar a vida, isso é assassinato. Então não tem como a gente falar de vida, vereador Giacomo Ricardo, e não falar do aborto. E nós que guardamos e alimentamos uma fé genuína e verdadeira, com certeza sempre vamos estar contra tudo aquilo que fere a vida humana, porque só Deus tem o direito de dar a vida e tirar a vida. Tanto é que você lê lá em Apocalipse 21, lá diz que o suicida, ou seja, a pessoa que tira a própria vida, ele não tem direito à salvação. Veja como Deus trata com rigor a questão de tirar a vida, vereador Mamar. Ninguém tem o direito de tirar a vida, ainda mais de uma criança inocente que com 12 semanas já é uma vida humana dentro de uma mulher. Então é louvável a sua atitude, eu apoio totalmente, 100%. Quero pedir a permissão para o senhor para participar junto desta frente, que eu acho que é muito válido. Eu acho que na abertura dessa frente aqui a gente tem que fazer, vereador Catume, um movimento para trazer muita gente que é a favor da vida. Eu vi a manifestação ali na Beira-Mar e foi maravilhoso aquilo ali. E eu acho que é isso, nós que entendemos o que é vida, porque eu acho que a pessoa que ela protocola um projeto de lei para tirar a criança com 12 semanas, ela não sabe o que é vida, ela não entende o que é vida e ela não tem moral para falar de vida. Por quê? Isso, volto a repetir, isso é assassinato. E segundo, qualquer alteração na legislação brasileira cabe ao Congresso Nacional, é lá que tem que passar. Os deputados, os senadores têm que analisar, avaliar e aprovar e ir para a sanção do presidente, não simplesmente ir para o judiciário e lá se aprovar e colocar em vigor. Então, eu acho que está totalmente errado. Já está errado o projeto em si. O projeto em si, que autoriza o assassinato, já está errado. E a forma que ele tramitou também está errada. Então, eu sou totalmente contra e conte com o meu apoio. Pode ter certeza que se eu precisar com relação a essa pauta, estarei contigo, porque sempre seremos a favor da vida. Obrigado, vereador Claudinei. Vereador Marquinhos Silva. Boa tarde, presidente. Obrigado. Requerimento 333, vereador Giacomo, e de 2023, onde a gente parabeniza Vossa Excelência pela proposição e antecipamos já nosso voto a favor e dizer que nós somos sim família. Se nós estamos aqui, nós somos sim família. E eu não ia subir essa tribuna para falar, não. Acho que a vereadora Carla também não está em plenário, né?
mas eu vi que ela foi contra essa criação. Que momento que vivemos em nosso país, onde o Supremo Tribunal Federal busca legislar sobre o nosso Congresso, sobre a legislação do nosso país, buscando legalizar o aborto, e pouquíssimas pessoas vêm falar sobre o assunto. Estamos acuados, ninguém pode falar nada, senão pode ser preso, pode ser coagido, pode ser investigado. São coisas que estão sendo surreais, momentos tristes da atual conjuntura do nosso país. Mas eu só subi mesmo para mostrar para vocês quem é quem. Vereadores que subiram essa tribuna e que são a favor da família, a favor da vida, a favor de um país melhor. E uma vereadora, a vereadora Carla, que subiu essa tribuna, criticando a criação da frente, criticando sua preposição, vereador. Mas todos sabemos quem é quem. Essa vereadora, há pouco tempo atrás, foi nas suas redes sociais e disse que todas as mulheres deveriam ser lésbicas. Imaginem, nobres vereadores, se todas as mulheres forem lésbicas, a vida, como iria ficar? Iríamos ter vida? Como seria isso? Pensaremos nisso? É muito triste o que acontece no atual Brasil, de um desgoverno federal da pior fase que a gente vive. É muito triste. Mas é isso. Parabéns, vereador Diácono, estamos sempre ao seu lado, ao lado da família. Se Deus é pela vida, quem será contra ela? Fica a pergunta. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marquinhos. Pois não, vereadora Mariane. Questão de ordem, pedir na íntegra a fala do vereador Marquinhos e também fazer um convite ao vereador Diácono Ricardo. Dia 5, vereador, como eu fiz a lei do luto maternal para mostrar o outro lado, né, o lado que não é nada romântico de uma mulher que passa pelo aborto, que sofre o aborto, dia 5 às 14 horas a gente vai fazer um seminário aqui no plenarinho, convidando pessoas para mostrar esse outro lado. Pessoas da saúde, da área da família, né, que defendem, que já escreveram livros pró-vida, falando sobre o aborto, e eu convido o senhor e à frente para concluir, para estar junto nesse seminário, comandando também o seminário. Obrigado, vereadora Mariane. Em votação nominal eletrônica, o requerimento. Encerrada a votação. Aprovada. À frente. Decorrido o prolongamento do expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, primeiro item da pauta, denúncia por infração ética disciplinar em face do vereador Maicon Costa, com fulcro na Lei Complementar número 722 de 2022. Peço que o meu... A denúncia sem discussão, sem encaminhamento de votação e sem declaração de voto. Peço que o meu primeiro secretário faça a leitura da denúncia na íntegra. Boa tarde, vereadores. O público nos acompanha pela TV. Então, denúncia número 00014 de 2023. Denúncia por infração ética disciplinar em face do vereador Maicon Costa com o fulcro da Lei Complementar Municipal número 722 de 2023. Colenda, mesa diretora da Câmara Municipal de Florianópolis. Márcio Matos, brasileiro, casado, vereador, portador do CPF 02-354. Não vou citar os outros números por ética aqui, né? Com endereço e gabinete nesta Casa Legislativa, vem por meio desta apresentar denúncia por infração ética disciplinar em face do vereador Maicon Costa no fulcro da Lei Complementar número 722 de 2022, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. 2 fatos. No dia 1º de setembro do presente ano, na sala de reuniões da presidência da Câmara Municipal de Florianópolis, o sargento Matos tomou posse como vereador, ocupando a cadeira do então parlamentar licenciado Maicon Costa.
Após alguns dias de trabalho, na quarta-feira, dia 13, depois do encerramento da sessão ordinária, o vereador Sargento Matos dirigiu-se ao gabinete da presidência da Câmara, onde estavam presentes o presidente João Cobalcini, do União Brasil, e o vereador Claudinei Marques, do Republicano, juntamente com seus chefes de gabinete. Em conversa com os pares, o vereador Sargento Matos foi questionado pelo presidente sobre sua permanência na Câmara, se poderia ser superior aos 30 dias previamente acordado. Antes mesmo que pudesse responder ao questionamento, o parlamentar licenciado Maicon Costa adentrou, sem autorização na sala da presidência, informando que não liberaria mais 30 dias para um traidor. Assustado com a indagação feita, o vereador Sargento Matos questionou o parlamentar licenciado Maicon Costa do porquê estava sendo chamado de traidor. O parlamentar respondeu que ele, entre parênteses, Sargento Matos, havia ido ao gabinete da vereadora Mariane Matos, do PL, fazendo fotos e vídeos com a mesma, e ainda informou que ela seria sua maior inimiga dentro da Câmara de Vereadores. Em resposta, o Sargento Matos informou que a vereadora Mariane Matos, que é líder do seu partido, o convidou para ir ao seu gabinete e colocou à disposição, caso o vereador precisasse de algo. Prática essa que é comum quando da entrada de novos vereadores na Câmara Municipal. Não satisfeito, o parlamentar licenciado Maicon Costa respondeu que o vereador Sargento Matos não deveria ter ido, que o gabinete e a equipe são dele e que ele tinha que fazer como o parlamentar licenciado queria. Não bastasse todo o constrangimento sofrido na frente dos colegas parlamentares e alguns servidores, na sexta-feira, dia 15, aproximadamente às 10 horas, o vereador Sargento Matos solicitou ao seu assessor, Jacques Andrade, que não queria que o parlamentar licenciado Maicon Costa entrasse no gabinete e que os documentos legislativos não fossem enviados pelo sistema eletrônico da Câmara sem seu conhecimento. Por volta das 13h40, o vereador Sargento Matos dirigiu-se ao bairro Monte Cristo, onde houve um rompimento do reservatório da Casan, para fazer uma visita ao local, auxiliar os moradores no que fosse possível. Retornou à Câmara por volta das 16 horas e dirigiu-se ao gabinete da vereadora Mariane Matos para ler as felicitações por seu aniversário. O vereador Sargento Matos encontrou, então, um colega cristiano e o convidou para visitá-lo em seu gabinete. Quando chegaram ao local, o vereador notou a falta de todos os seus assessores parlamentares, havendo apenas uma moça, no qual o vereador não conhecia. Ao questioná-la sobre a presença de alguém no gabinete, a mesma respondeu que não havia ninguém. Ao entrar na sua sala, o vereador foi surpreendido com a presença do parlamentar licenciado Maicon Costa e do assessor Jacques Andrade. Houve, então, a solicitação expressa por parte do vereador Sargento Matos ao parlamentar licenciado para que o mesmo deixasse o local. Solicitação esta que não foi acatada, fazendo com que o vereador deixasse o local com o seu convidado. Na segunda-feira, dia 18, o vereador Sargento Matos não foi ao seu gabinete, pois seu trabalho como legislador estava sendo perturbado pelo parlamentar licenciado Maicon Costa, além de ter tido informações de que o mesmo estava sem sua autorização no local. Ao chegar na sessão plenária às 16 horas, o vereador notou que suas solicitações, como os requerimentos, moções e indicações, não estavam na lista de documentos a serem lidos ou discutidos. Ao questionar o seu assessor Jacques Andrade sobre o motivo das solicitações não estarem na ordem do dia, o mesmo respondeu, informando que, por determinação do parlamentar licenciado, o mesmo não podia auxiliá-lo
conforme conversas anexas a esta peça. O vereador Sargento Matos ainda foi informado que, assim como o assessor Jacques Andrade, os demais assessores parlamentares nomeados em seus gabinetes não poderiam ajudá-lo nas atividades legislativas, por determinação do parlamentar licenciado Maicon Costa. Na terça-feira, dia 19, o vereador Sargento Matos chegou ao seu gabinete por volta das 16 horas. Observou que todos os computadores estavam desligados e questionou os assessores parlamentares que lá estavam seus documentos legislativos por eles solicitados seriam feitos. Em resposta, foi novamente informado que, por ordem do parlamentar licenciado Maicon Costa, nada seria feito. Em seguida, o parlamentar licenciado entrou no gabinete, onde houve uma discussão sobre a determinação feita pelo mesmo. Por ter ciência da situação insustentável que o vereador Sargento Matos estava e continua passando, alguns colegas vereadores cederam seus gabinetes a ele, como o vereador Diácono Ricardo, do PSD, e o presidente João Cobalcini. Autorizado pelo presidente João Cobalcini, o Sargento Matos estava utilizando a sala de reunião da presidência da Câmara para trabalhar e realizar alguns atendimentos. Na última sexta-feira, 22, o mesmo informado por funcionários da presidência da Câmara que o senhor Luciano Medeiros e o parlamentar licenciado Maicon Costa estavam no local. Ao chegar no local, o vereador Sargento Matos solicitou que ambos deixassem o local, pedido esse que foi prontamente atendido pelo senhor Luciano Medeiros, mas não pelo parlamentar licenciado. O pedido para que o parlamentar licenciado deixasse o local foi reforçado com veemência por diversas vezes, ao demonstrar que uma certa agressividade e tentar um confronto físico com o vereador Sargento Matos, o parlamentar licenciado Maicon Costa se retirou do local com o auxílio dos assessores parlamentares que estavam no local. Do direito, no momento da posse para os cargos de vereador, os mesmos fazem juramento comprometendo-se a guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do município, desempenhando leal e sinceramente o mandato que lhe foi conferido, observando a leis, trabalhando pelo bem geral do município. Nota-se que o parlamentar licenciado Maicon Costa está impedindo que o vereador Sargento Matos exerça suas funções legislativas, funções essas juramentadas. As faltas contra a ética e o decoro parlamentar estão expressamente dispostas no artigo 6 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Florianópolis, instituído na forma da Lei Complementar número 722/2022. O vereador licenciado Maicon Costa infringiu praticamente todas aquelas dispostas no inciso 1 do referido artigo, iniciando pela perturbação ao exercício da atividade legislativa do vereador Sargento Matos, ao qual cita-se. Artigo 6. Constitui falta contra a ética e o decoro parlamentar no exercício do mandato. 1. Contra as normas e condutas nas sessões da Câmara Municipal. C. Perturbar a ordem dos trabalhos em plenário ou demais atividades da Câmara Municipal. O parlamentar licenciado Maicon Costa proibiu de forma expressa que seus assessores deveriam realizar sem nenhuma atividade de apoio ao vereador Sargento Matos, constituindo mais uma infração no artigo 6, artigo 1. Artigo 6º. Primeiro, usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidoras ou servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica, principalmente com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. Ao mesmo passo, ao dificultar o exercício das atividades parlamentares, o vereador licenciado Maicon Costa dificulta o acesso dos cidadãos aos trabalhos da Câmara, posto que estes cidadãos procuram o vereador
Sargento Matos, o qual teve seu acesso cerceado, conforme já exposto. Por conseguinte, tal ação também demonstra que o vereador licenciado é negligente e não age com probidade no desempenho de seus mandatos. Tais os atos também constituem infrações disciplinares. Artigo 6º. Letra D. Prejudicar ou dificultar o acesso aos cidadãos e cidadãs a informações de interesse público sobre os trabalhos da Câmara Municipal. Letra G. Atuar de forma negligente e deixar de agir com deficiência e probidade no desempenho de funções administrativas para as quais seja designado ou designada durante o mandato em decorrência dele. Resta claro que há uma perseguição por parte do parlamentar licenciado que infringe a lei número 7.437 de 1967 do Código Eleitoral. Artigo 326b. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata ou cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando de menosprezo ou discriminação a condição de mulher ou a sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo, incluído pela Lei 14.192 de 2021. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, incluído pela Lei número 14.192 de 2021. Contudo, não é a primeira vez que o parlamentar licenciado Maicon Costa promove cerceamento das atividades legislativas a um suplente, tendo em vista que o mesmo ocorreu em seu primeiro suplente, o senhor Bruno Beck, que passou por situações similares quando assumiu a cadeira legislativa em 2021 por 45 dias. Ainda no âmbito federal, temos o Decreto-Lei 201 de 1967, que dispõe a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências. Artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Ainda nesse artigo 4 da Lei Complementar Municipal 722 de 2022, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 4. São deveres fundamentais das vereadoras ou dos vereadores. 3. Cumprir e fazer cumprir as leis, a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do município de Florianópolis. 10. Tratar com respeito e independência dos colegas, autoridades, servidoras e servidores da Câmara Municipal e cidadãos e cidadãos com os quais manteve contato no exercício da atividade parlamentar. Além de cercear as atividades parlamentares, o vereador Sargento Matos, o parlamentar licenciado Maicon Costa, ofendeu a dignidade quando o chamou de traidor na frente de outros colegas parlamentares, caracterizando assim um crime de injúria previsto no Código Penal. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ainda constitui a infração expressa ao mencionar o artigo 6 em suas alíneas A e B do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que dispõe, artigo 6, letra A, utilizar palavras de baixo calão ou praticar calúnia, difamação, injúria racial, racismo, intolerância religiosa, homotransfobia, violência de gênero na atividade parlamentar ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo, bem como tentar ofender a honra de parente, consanguíneos ou afetivos dos parlamentares. Letra B. Desacatar ou participar de ofensas físicas ou morais, bem como dirigir palavras injuriosas dos seus pares aos membros da mesa, no plenário ou nas comissões, servidores do Poder Legislativo ou qualquer cidadã ou cidadão ou grupo de cidadãs ou cidadãos que assistem à Câmara, às sessões na Câmara Municipal. Letra E. Acusar a vereadora ou vereador no curso de uma discussão, ofendendo a honra
como agressões sem indícios ou fundamentações de veracidade. Logo, conforme demonstrado, o vereador licenciado Maicon Costa infringiu 7 das 11 alíneas de falta de ética e decoro parlamentar referente à conduta, sendo elas as alíneas A, B, C, D, E, G e o H. Ainda no fulcro do artigo 19 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da presente Casa Legislativa, por todos os atos graves cometidos pelo parlamentar licenciado Maicon Costa, é que solicita-se aos nobres pares a instalação de um processo disciplinar. Das provas e testemunha. Traga-se como provas as mensagens de texto WhatsApp, bem como as filmagens das câmaras que estão posicionadas no 2º, 4º e 11º andar, locais onde se encontram-se os gabinetes dos vereadores Diácono Ricardo, Sargento Matos e Presidência. Como testemunha, indicam-se os vereadores e vereadoras e a assessora presente durante o ocorrido, em especial os que encontravam-se mais próximos fisicamente do denunciante e denunciado durante o fato. Marlúcio Amaral, Alfredo Westphal Neto, Gabriel Ramon, assessor do vereador Ricardo José de Souza, Carina Severino, assessora da presidente, e Jacques Andrade. Cecília Machado, Igor Teodoro Bellini, assessor do vereador João Cobalcini, Bruno Becker e Cristiano Augusto da Cruz. Ainda requer a juntada de outras provas admitidas no direito no decorrer da tramitação e instrução do processo ético disciplinar. 2 pedidos. Diante do exposto, requer o recebimento da presente denúncia, de modo que seja encaminhada para leitura e votação em plenário com maior brevidade possível, tendo em vista o pouco tempo de permanência do denunciante no cargo de vereador, bem como a instauração e procedência do processo disciplinar, com a condenação do denunciado à cassação de mandato, nos termos do artigo 15, 4 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. Florianópolis, 25 de setembro de 2023, Sargento Matos, vereador do PL. Aí aqui tem algumas denúncias que estão no processo, né? Que são, acho que do WhatsApp. Eram esses, presidente. Acho necessário que leiam os prints do WhatsApp. Está na denúncia, todos têm acesso também. Acho que eu vou fazer rapidinho a leitura, né, João? Beleza? É pouca coisa. Então, aí aqui aparece o nome aqui em cima, né? Jackson Andrade e Silva. O que precisa fazer? Ele te pediu para travar minhas solicitações? Sim, não quer que eu encaminhe nada, mas também não vai às deles. Ou seja, fica complicado. Já disse para ele que não concordo e ele que resolva com o sargento, pois tentei mediar e ele não acatou. Tanto é que no gabinete, portanto, tem todo o meu respeito, vereador, mas espero que entenda a minha situação. Deixei o Matheus ficar em casa para não ficar exposto a isso. Dentre outras coisas, não é certo. Ele acha que o senhor não cumpriu com o combinado em relação ao mandato e eu não vejo como ajudar. Por ora, a tentativa era recombinar e repactuar o rumo, mas não está dando muito certo. Essa foi uma mensagem. Depois a outra mensagem também de Jacques Andrade Silva. Amigo, conseguiu encaminhar a solicitação para o sistema? Sabe se a moção da 4ª companhia vai para esta semana? Ainda não. Ficou em impasse com o vereador Maico, parece Maia ali, que precisa ser resolvido. Por isso precisava falar com o vereador antes. É a sua assinatura e o senhor que define, mas atender em parte o que pede o Maico, e se vocês não entram em entendimento, eu não consigo ajudar. O compromisso era com o mandato, e isso fiquei e fico à disposição, mas não posso ficar no fogo cruzado. Sou profissional e adulto, nesse sentido, a ponto
de não ficar enganando ninguém. Eram essas conversas que tinham aqui no processo do WhatsApp. Então era isso, pessoal. Reiterando mais uma vez que é sem discussão, sem encaminhamento de votação e sem declaração de voto. E o vereador Sargento Matos fica impedido de fazer a votação. Ok? Em votação, o recebimento da denúncia. Votação. Não tem encaminhamento, vereador Renato. Olha. Alfredo não está, Bericó não está, Cíntia não está. Impedido. Ok? Encerrada a votação. Recebida a denúncia por 14 votos, 2 não e 2 abstenções. Próximo item da pauta, projeto de lei número 17.067/2017, de autoria do vereador Milton Donizete Barcelos Júnior, que denomina servidão Alaide Silveira de Barcelos, via pública, no distrito de São João do Rio Vermelho. Em segunda discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em segunda votação, o projeto. Vou votar? Vereador Claudinei. Vou votar, Claudinei. É do vereador Miltinho. Todos votaram? Afânio? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quer votar, vereadora Frânio? Não? Então, encerrada a votação. Aprovado em segunda votação. A de referendo, o vereador Dinho. Obrigado, vereador Dinho. Próximo também, segunda votação. Em segunda discussão, o projeto número... Lei Complementar número 1626/2017, de autoria da vereadora Maria da Graça. Em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, tem que votar o primeiro substitutivo. Não, tá. Depois volta o substitutivo direto, né? Então tá. Em votação, o substitutivo global. Ô, Manu. É o teu? É o teu? Vereador Claudinei, quer votar? Os fogos. Pode, mas até 60 decibéis. Encerrada a votação. A de referendo, vereador Dinho. De acordo. Na sequência, o projeto de lei complementar número 1853, de 2021, de autoria da vereadora Manu, altera a lei complementar número 007, de 6 de janeiro de 87, para estender o prazo de validade das certidões negativas de débitos municipais e revoga a lei complementar número 703, de 23 de dezembro de 2020. Pareceres favoráveis com emenda. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir os pareceres. Opa. Ok. Em discussão, os pareceres, vereadora Manu. Boa tarde a todos. Presidente,
demais colegas. Eu escolhi discutir o parecer porque entendo que esse projeto ele foi retirado de pauta, inclusive por falta de um parecer, né, positivando o trâmite desse processo e a certeza de que ele realmente iria ser cumprido. Então, isso era muito importante que viesse essa certeza da Fazenda. Esse processo ele foi construído, conta com um parecer positivo da Fazenda, e a proposta inicial, que era de 180 dias no projeto, foi corrigida por uma emenda, que está aí também para os senhores votarem, para 120 dias. Então, só lembrando que o projeto ele foi feito porque em Florianópolis nós temos uma certidão negativa de débito cuja validade é de 60 dias. Comparativamente com Santa Catarina, onde a validade é 120, e com a União, onde a validade é 180, o projeto ele dobra o prazo de validade das certidões negativas, o famoso nada consta, para um empreendedor, para um cidadão que precisa apresentar sua quitação de débitos para qualquer empreendimento, qualquer processo com a prefeitura. Muitos dos senhores sabem que os processos da prefeitura avançam, muitas vezes em 60 dias. E pelo vencimento da CND, muitos precisam recomeçar o processo. Então, a conversa foi feita com a Secretaria da Fazenda, esse projeto tinha sido retirado de pauta para conseguir este parecer com a Fazenda, então agora nós temos essa construção, por isso que fiz questão de discutir justamente nesse momento do parecer e não do projeto, que eu acredito que o projeto ele é bem autoexplicativo. Conto com o apoio dos senhores, né, já fazendo aqui meu pedido de voto dentro desse espaço, e acredito que seria uma vitória aí para desburocratizar um pouquinho mais a vida do cidadão aqui dentro de Florianópolis. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Manu. Em discussão, os pareceres. Vereadora Frânio, parecer ou projeto? Projeto? Então, desconsidera essa inscrição e reabre agora uma de projeto. Bom, enquanto isso, pode discutir o projeto, vereador Afrânio. Boa tarde, companheiros vereadores, companheiras vereadoras. Eu quero interpretar como sendo um passo, pequeno passo, mas positivo, quando nós começamos a descomplicar a vida das pessoas. A Prefeitura de Florianópolis e o serviço público em geral, muitas vezes ele cai numa coisa que chama-se comodismo. Quantas vezes nós já não ouvimos do próprio servidor da casa o seguinte argumento: mas sempre foi assim, mas sempre foi essa a ordem que nós recebemos. Mas é possível mudar, mas está acomodado, está num mar de almirante. E essa iniciativa da vereadora Manu vai no sentido de mostrar de que aquilo que está precisa ser mudado. Até porque o conceito de estar em dívida com a prefeitura, ele é amplo. Não é só dos impostos. Por exemplo, o IPTU, a taxa de coleta de resíduos sólidos, mas também sobre as notificações feitas pela fiscalização, onde lá lança-se uma multa. Essa multa, se não paga, ela vai para a cobrança da dívida ativa e consta que está em débito com a prefeitura. E olha,
a depender do setor que lança a multa, pode, inclusive, a coisa se complicar. Pode cair, inclusive, aquela velha pergunta: olha, eu estou aqui com uma multa na mão. Ou eu mando para a execução judicial, ou eu quero um trocadinho. Que é o que já vem acontecendo aí com as últimas notícias que foram parar no Fantástico. Afinal de contas, é 105 ou é 110? Foi parar no Fantástico. Então, o nosso tema, ele é amplo. Aqui, nós estamos dando um certo sossego, entre aspas, um certo fôlego para quem fica apanhando na burocracia, muitas vezes. Essa ainda é uma palavra amena. Fica apanhando na burocracia, quando não apanha da corrupção, que é um tema que nós sabemos, as últimas notícias, inclusive, a própria polícia vai avançar nas investigações. E o prefeito diz: eu não sabia. A vereadora Manu traz o projeto de lei dizendo que a Câmara de Vereadores quer ajudar a resolver determinados problemas que se acumulam. Então, o que eu venho aqui é dizer que é preciso constantemente fazer uma revisão comportamental. É na área da educação, é na área da saúde. Por exemplo, na área da saúde, eu, a vereadora Carla, a vereadora Tânia, a vereadora Cíntia, fomos até a reforma do aeroporto, do terminal antigo do aeroporto Hercílio Luz, para conhecer o que estava acontecendo lá. Pedimos, senhor presidente, pedimos à engenheira responsável que estava na obra os documentos, o alvará de licença da obra, da reforma. A resposta foi: não, nós não temos. Sim, então a obra é irregular. Então a obra é irregular. Eu já falo aqui para o prefeito Topázio também. Prefeito Topázio, a obra do aeroporto Hercílio Luz não tem as devidas licenças para serem feitas. Inclusive, fere a lei do estudo de impacto de vizinhança, mais precisamente no seu artigo 4º, no inciso 20º. Ou seja, é um conjunto de elementos que podem levar a situações em que o município tem que agir imediatamente. Mas volto ao tema no seguinte sentido: essa iniciativa, ela é daquelas que vão ter impacto no dia seguinte na vida das pessoas. Não vai ser daquele que vai precisar ainda, quem sabe. Não, ela é uma iniciativa positiva e que vai ter impacto na vida das pessoas. Na tramitação da matéria, nós discutimos ela, voltou para o Executivo, ela foi alinhada tecnicamente com a Fazenda, não há razão de ter votos contrários nesta votação, e esperamos que seja um voto por unanimidade. Nem tecnicamente, nem politicamente, economicamente, é apenas reduzir, ou melhor dizendo, aumentar o prazo de validade das certidões negativas, de modo a favorecer e diminuir a correria das pessoas atrás da sua situação.
alguma coisa eu poderia acrescentar com relação a números. Inclusive, o vereador Cobalcini, quando esteve na condição de prefeito, também assinou um conjunto de iniciativas que tem o mesmo teor, tem o mesmo sentido, e trouxe para a Câmara de Vereadores, para que nós pudéssemos aqui discutir. E ontem eu pedi, inclusive, vistas numa das matérias, e tenho percebido que ali falta informações da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais precisamente do artigo 17, sobre o impacto quando se faz a anistia. É pouca coisa, mas a lei é lei, né? Precisa ser observada. Então, colegas vereadores e vereadoras, eu venho aqui apontar positivamente a iniciativa, vai contar com o meu voto e espero a aprovação de todos. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Mônica. Senhor presidente, só venho comunicar minha ausência no plenário agora devido a uma agenda externa neste momento. Obrigada. Quer aguardar bem um pouquinho? Acho que não tem mais ninguém para discutir, daí se tu quiser votar sua legislação. Ok? Não havendo mais ninguém que queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, a emenda modificativa. Vereador Renato. Todos já votaram? Encerrada a votação. Aprovado. Agora o projeto com a emenda incorporada. Em votação. Vamos lá, pessoal. Não abriu aí, Jefferson? Encerrada a votação. Aprovado em primeira votação. Os próximos dois pode ser... Pois não, vereadora Manu? Questão de ordem, presidente, só para agradecer aos colegas nessa construção, que foi conjunta, foi com muita discussão aqui, foi feita com emendas dos vereadores, em construção com a Fazenda. Então, agradeço esse grande alinhamento da Câmara pela cidade. Muito obrigada. Parabéns, vereadora Manu, pela proposição. Votamos em bloco os próximos dois? Todos de acordo? Utilidade pública. O projeto 18768-2023, de autoria do vereador Marquinhos Silva, declara utilidade pública, associação Grupo de Idosos Continente. E o Grupo de Idosos Continente. Fosse lá, Marquinhos? E o projeto de lei número 18796-2023, de autoria da vereadora Manu Vieira, declara utilidade pública o Grupo Escoteiro Barriga Verde. Em votação. Manu e o Marquinhos que manda. Mamazinho. Vamos lá, todos votaram? Encerrada a votação. Aprovado. Nada mais. Tem explicações pessoais, perdão. Presidente, rapidamente, eu ia fazer explicações pessoais, mas se puder, só para dizer que eu fiquei triste com mais essa abertura de processo de cassação, né? Não, está aqui, desculpa, eu que ia cortar e ainda temos tempo. Vereador Renato, inscritos em explicações pessoais. Inscrito vereadora Carla Aires, vereadora Mariane Matos, vereador Marquinhos da Silva, vereador Dinho, vereador Jefferson Bach, vereador Renato da Farmácia e vereador João Luiz. Então, vamos lá, pela ordem, vereadora Carla Aires. Acho que dá 5 minutos para cada um, né? 35 minutos, dá sim. Você na risca. Vereador João Luiz, me substitui, só para eu... Colegas, falo em explicações pessoais justamente sobre mais este processo
recepcionado pela nossa casa, dirigido ao Conselho de Ética. Fosse meses atrás, estaríamos nessa casa dependendo do Decreto 201 de 67, instrumento extremamente ditatorial, que muitas vezes nos posicionamos contra esse método. O Código de Ética aprovado por essa casa no ano passado é um instrumento muito mais democrático para se julgar posturas étnico-disciplinares que nós validamos nesse plenário e, por isso, inclusive, votamos sim pela recepção deste processo na tarde de hoje. Do ponto de vista do mérito inicial, que não nos cabe aqui julgar nesse momento, inclusive, eu poderia e gostaria de apresentar, inclusive, várias divergências, vereador Mota. A primeira delas é sobre o não exercício ou atrapalhar o exercício parlamentar de um suplente. Bom, já pensou se eu tivesse insurgido contra o meu suplente o ano passado, que depositou sem consenso comigo, titular, voto na mesa diretora dessa casa? Mas não fiz isso, porque abriu espaço para o meu suplente, que tem todas as prerrogativas de signatar a sua postura durante esse momento. Poderia aqui dizer que o uso dos métodos pelo vereador acusado não é de hoje, pelos corredores dessa casa, mas aí vale ao Conselho de Ética, mais uma vez, deliberar sobre os parâmetros colocados no Código de Ética. Se fôssemos analisar que o vereador acusado está atrapalhando o exercício do vereador suplente, e daí recorremos, por exemplo, ao artigo 4 do Decreto 201, poderíamos dizer também que, vereador Afrânio, o prefeito municipal constantemente atrapalha o nosso exercício enquanto parlamentares. Pelo artigo 4, inciso 3, daria cassação por infração étnico-administrativa, desatender a pedidos de informação da Câmara. Mas a gente fica com o depósito de crédito ao Conselho de Ética, por um teste de confiabilidade, inclusive. Um teste sobre a proporcionalidade de penas e o andamento desse processo, que devem seguir essa proporcionalidade. Quando abri um processo ético disciplinar nessa casa, não fiz peregrinação nos gabinetes, pedindo ou não voto para abrir este processo. Não interpelei nenhum membro do Conselho de Ética por uma crença, inclusive, neste instrumento legislativo como um uso técnico e jurídico, e não persecutório. Mesmo com discordância do desfecho, confio que neste momento, mais uma vez, o Conselho de Ética vai tomar a sua definição. A discordância que a gente pode ter diz inclusive sobre a morosidade do nosso processo, e diz, inclusive, sobre a incompatibilidade do uso do artigo 326b do Código Penal. Se não foi considerado constrangimento um artigo que fala claramente sobre violência política de gênero, num caso de um pressuposto assédio nessa casa, como poderia ser utilizado agora por uma briguinha de compadres? Deposito ao Conselho essa confiança e peço proporcionalidade neste andamento. Obrigada. Obrigado, vereadora Carla. Ainda inscrito por até 5 minutos, a vereadora Mariane Matos.
Bom, eu venho aqui em explicações pessoais dar parabéns para essa casa, que, diante de uma denúncia, não se furta de verificar o que acontece de errado dentro dessa casa. Eu faço parte do Conselho de Ética e eu entendo que todos nós, assim como eu falei na questão da propina, por exemplo, na Prefeitura, cada servidor público, e aqui somos servidores públicos, somos responsáveis pelo nosso mandato, pela nossa matrícula, pelos nossos atos, tanto de quem denuncia como de quem é denunciado, e ainda bem que temos um conselho de ética. Ainda bem que temos um conselho para analisar todas as situações. E eu entendo e vejo esse conselho, tirando uma pequena situação, pequena não, grande situação que aconteceu numa das reuniões, nas últimas reuniões, nada ético, mas aquilo também deve ser averiguado, e estamos analisando bem essa situação, porque, tirando isso, todos os outros integrantes do Conselho de Ética agem da forma mais respeitosa e séria. Então, eu estou muito tranquila, porque eu sei que da mesma forma que num outro caso que teve de denúncia, eu fiz um parecer extremamente sério, pautado nas testemunhas, pautado nas situações que pudemos ter de relato, da mesma forma eu sei, independente de quem será o relator, que será feito da mesma forma. E que bom, mais uma vez, que temos o Conselho de Ética. Enquanto líder do PL, a gente até conversou, quando veio a denúncia, que independente de ser integrantes do mesmo partido, e aqui eu sou líder do PL, a gente conversou com outras lideranças do partido, os vereadores são responsáveis pelos seus atos, e se a situação aconteceu dentro desta casa deve ser resolvida também. E o partido vai estar acompanhando de perto essa situação também, para verificar até o final. Então, eu entendo que todos temos a liberdade de ter as nossas ações, mas, mais uma vez, eu me sinto orgulhosa de estar aqui numa Câmara de Vereadores que, diante de uma denúncia, não se furta em aceitar a denúncia. Aqui foi aceita a denúncia para verificar todos os lados, tanto do sargento Matos, como também vai ser dado todo o direito para o vereador licenciado Maicon Costa, de colocar as suas questões, as suas testemunhas, ter sua ampla defesa dentro do Conselho de Ética, como foi dado também no outro caso que foi aberta a denúncia. O Conselho de Ética, presidida pelo vereador Diácono Ricardo, agiu de forma muito correta naquele caso, e tenho certeza que vai seguir nesse caso também. Então, senhoras e senhores, não sei quanto tempo falta ainda, são 5 minutos? Tem 2? Eu termino, então, a minha fala em explicações pessoais, reforçando o convite para o dia 5 de outubro, para a gente estar aqui a partir das 2 horas no plenarinho da Câmara Municipal, para o seminário referente ao luto maternal. E aí, vereador Diácono, reforço a importância do senhor e da frente parlamentar, até já deixo aqui o convite para o senhor indicar palestrantes também, já temos alguns que falam justamente por essa questão da vida, da defesa da vida e do apoio e acolhimento das mulheres que passam por aborto e que, muitas vezes, por uma questão natural, acabam tendo aborto, mas muitas forçadas, né, a praticarem o aborto e depois se arrependem, e aí quem é que dá esse acolhimento para elas? Né? Então, a gente tem que também falar sobre esse luto, porque é um luto. Independente de como foi o aborto, esse luto existe. A gente precisa acolher essas mulheres e ouvir essas mulheres. Então, esse seminário é para a gente falar sobre esse outro lado, um lado que não é nada romântico, que não é nada bonito e que é muito dolorido. Então, eu deixo aqui o convite, dia 5 de outubro, no plenarinho da Câmara Municipal, a partir das 14 horas. Obrigado, vereadora Mariane. Agora, por até 5 minutos, o vereador Marquinhos de Coqueiros. Obrigado, presidente, meu líder, João Luiz. Mais um dia triste para mim, nessa minha trajetória política, enfim, mas faz parte, a gente está aqui para trabalhar para a cidade, passei por isso no passado e
não desejo para nenhum dos vereadores presentes, para nenhum dos vereadores dessa casa. Um feliz abraço que eu dei, numa companheira, numa colega, numa amiga, mas enfim, abraçando e dizendo que mesmo ela me criticando na tribuna, eu ia continuar sendo amigo dela e que ela poderia sempre contar comigo. E infelizmente houve uma calúnia, uma difamação, um grupo de trabalho muito grande contra a minha pessoa, mas agradeço a Deus por estar aqui. Mas voltando ao momento de hoje, eu votei realmente seguindo meu líder, porque eu sou da situação, não queria ter participado disso, porque eu acho que o pedido de cassação de um vereador é uma coisa muito triste. Eu briguei com o vereador Michael no passado, tivemos desavenças, mas eu gosto dele. Ele é uma pessoa difícil, e na vez que ele entrou com o processo de cassação contra o vereador Mariane, eu discuti com ele também. Eu achei que não foi certo. E eu digo para você, vereador Sargento Matos, você fez a coisa errada. Você não devia ter entrado com o processo de cassação com ele. Ele fez um gesto muito gratificante na sua vida, que você vai levar para isso. Ele deixou você se aposentar, você ir para a reserva, ele trouxe você para colocar o seu nome na história da nossa cidade, como vereador da capital, e eu sou grato ao vereador Fábio Braga, quando ele também fez esse gesto lá no passado. Tive dificuldade, o gabinete não era meu. Tenho dificuldades hoje, eu sou suplente do Gui, mas faz parte do movimento, faz parte dessa casa. O vereador de mandato, ele é o vereador de mandato. Eu acho que o suplente, sim, deve saber conversar, deve saber articular, deve saber trabalhar pela cidade junto com o vereador de mandato. Eu, muito triste, hoje eu estou num dia muito triste, muito mesmo, até porque essas desavenças aqui dentro dessa casa, elas não ficam só aqui dentro, e eram para ficar só aqui dentro. Se cada um tem o seu jeito de pensar, sua forma de trabalhar, sua política de fazer, que faça aqui dentro. Eu converso com os funcionários desta casa e muitos deles não aguentam o que acontece aqui dentro desse plenário. Porque muitas vezes não interessam. Se não interessam a ele, não interessa a cidade. Ficamos brigando aqui. Nós precisamos trabalhar para a cidade, ter uma política fácil, leve, às vezes talvez descontraída, como fui mal visto no passado. Uma pena de que ocorreu hoje. Vamos virar assunto. Já declaro aqui, para esse plenário, que sou contra a cassação do vereador Michael. Sou contra, porque muitas pessoas aqui dentro, muitos vereadores aqui dentro, também passaram por coisas que não eram certas. Não me lembro, enfim, mas a gente vê coisas aqui dentro, pessoal, que são tristes. E se cada um vereador aqui pedir a cassação do outro, nós vamos ter toda semana, toda sessão, cassação. Precisamos saber lidar com as divergências, precisamos saber entender os vereadores, os parceiros. Fico muito triste. Hoje, para mim, é um dia triste, não tenho nada contra o Sargento Matos, não o conhecia, mas o gesto dele, para mim, hoje, foi um gesto muito triste. Até porque, se houve a briga, houve a desavença, que eles se entendessem lá, mas eu acho que o gesto de um vereador de mandato, abrir a porta e acolher o vereador, como eu fui acolhido e como eu deixei o vereador Rodrigo Castro, e falei que podia voltar, e deixei meu cargo também à disposição por mais 30 dias, caso algum outro vereador quisesse. Eu acho que é nobre. Muitos aqui talvez não vão fazer isso novamente. Vereador Renato, meu líder, presidente João Luiz, muitos vereadores não vão mais abrir a cadeira para o suplente por fatos como esse, que não devia acontecer. Devia ser uma harmonia. Se o Michael tem o jeito difícil dele, é um jeito difícil, mas é uma pessoa que também eu não acho que é do mal. Então fica aqui minha tristeza do dia de hoje. Era isso, presidente, muito obrigado. Um bom descanso a todos. Obrigado, vereador Marquinhos. Agora, por até 5 minutos, o vereador Dinho. Presidente João Luiz, vereador Renato, vereadora Mariane, vereador Marquinho, vereador Diácono Ricardo, vereador Jefferson, vereadora Cíntia e vereador Sargento Matos. A todos que nos assistem aqui dentro do plenário e nas galerias, meu muito boa noite.
e a todos que nos assistem pelas nossas mídias também. Tem muitas coisas que a cidade não merece, sargento. Não quero entrar no mérito, mas eu quero apresentar uma coisa que a cidade merecia, estava esperando, já teve a oportunidade de ir nesse local e procurar os serviços, e ontem a Celesc inaugura aqui na Saldanha Marinho, às 14 horas, fui convidado, não pude ir porque tinha CCJ, mas quero agradecer aí o engenheiro Tarcísio Stefano Rosa, que na sexta-feira, vereador Jefferson, me atendeu muito bem, falei que o senhor queria uma oportunidade de conversar com ele, ele disse, é só ligar ali para... me deu até o telefone da Buga, ligar para a Buga, marcar e encontrar o homem. Uma simpatia, uma humildade, uma elegância e com muita vontade de resolver os problemas, pelo menos os meus, tudo encaminhado e tudo resolvido. Quero que passe o filmezinho ali, é o áudio, vereadora, e o vídeo. Então, para aquelas pessoas que procuravam lá em Itacurubi a solução dos seus problemas, né? O pessoal que vinha do centrão aqui, dos bairros mais próximos, porque Itacurubi vai continuar atendendo na Avenida Itamaraty, mas aqui na Saldanha Marinho, a Celesc está atendendo, e atendendo muito bem, e resolvendo, né? Tirando dúvidas, segunda via, enfim, protocolando pedidos de nova ligação, enfim. Parabéns ao governo do Estado, parabéns a toda a diretoria da Celesc e parabéns para o contribuinte, parabéns para o nosso cidadão que vai estar com esse serviço de volta no centro. Espero que futuramente em cada pró-cidadão a gente tenha pelo menos um totem, né? Se não for possível o atendimento presencial, que a gente tenha um totem para a pessoa estar ali tirando dúvidas, tirando segunda via, enfim. E nós temos vários pontos para o cidadão, e aí isso vai ajudar com a mobilidade, vai ajudar, é mais econômico com aquela pessoa que não precisa se deslocar, não precisa gastar com ônibus, não precisa gastar com estacionamento, enfim. E o segundo vídeo, Carlinha? Carlinha, o segundo é sobre a mostra cultural da Praia do Forte, que vai acontecer agora no domingo, no dia 1º. Das 10 às 18, na Fortaleza de São José da Ponta Grossa. Vai ter exposição de fotos, boi de mamão, produção de renda de bilro, tarrafa, café, coloral e balaio. O grupo folclórico Raiz Açoriana, o Manezinho Odílio vai se apresentar, voz e violão do Nileira e café típico açoriano. A realização é da Associação de Moradores da Praia do Forte, bairro onde eu nasci, e que tem uma rica cultura, e o pessoal está realmente de parabéns, toda a diretoria da Ampraf, Chiquinho e todo o seu grupo, Nazareno ali fazendo balaio. Isso realmente nos orgulha. Então é aberta a Fortaleza nesse dia, aberta a todos. Eles vão passar em cada gabinete entregando o convite para o senhor vereador. Então, vai ser um domingo bastante diferente. Nós que também enfrentamos algumas ações demolitórias, estamos lutando ali para que a comunidade se restabeleça, que não haja nenhuma demolição, que haja, sim, o encontro da comunidade, recebendo o turista, mostrando aquilo que a gente sabe fazer muito bem, que é atender bem, e mostrando também um pouco da nossa cultura. Obrigado. Obrigado, vereador Dinho. Vereador Dinho, eu queria lhe parabenizar primeiramente pela sua primeira fala em relação à Celesc. Queria parabenizar aqui o governador do Estado, que é o gestor. Acho que é uma medida super acertada, uma vez que aquela
aquela sede lá que atendia na Celeste, que além de ser longe, outro dia tivemos até 3 dias fechado por ter caído lá uma parede quase em cima dos funcionários. Então, parabenizar o governador Jorginho Melo, que é o gestor. Acho que foi uma atitude acertadíssima, que quem ganha, com certeza, é toda a comunidade de Florianópolis. É isso? E agora, por 5 minutos, o nosso vereador Jefferson Bach, do PSDB. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras que ainda aqui se encontram nesse plenário, público que nos assiste. Vereador Marquinhos, essa noite ou essa tarde não é uma tarde feliz para ninguém. Acho que ninguém sai de casa para trazer para essa tribuna esse tipo de debate. Eu, Jefferson Bacher, mais do que ninguém, posso falar o que eu vou falar agora. 6 anos de suplência. O vereador que mais ficou enquanto suplente dentro desta Casa Legislativa capital de Santa Catarina. As divergências, as dificuldades, acontecem, vereador Marquinhos. Acontecem, a gente sabe disso. Se para o titular já é difícil, imagina para o suplente. Agora, o que não dá para admitir é que o seguinte: eu vou te dar o meu mandato ali por 30 dias, fecha a porta e fica calado. Que isso? Não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona, não é assim que deve funcionar, e cada um planta aquilo que colhe. Colhe aquilo que planta, falei ao contrário. Nada acontece por acaso, eu não estou feliz também com essa situação. Nós temos uma eleição pela frente, eu queria estar preocupado, vou continuar preocupado com o meu trabalho, com o meu mandato. Nós temos uma eleição pela frente o ano que vem. Mas ontem, sob essa tribuna, aquele vereador que está sentado ali pediu socorro. E eu acho uma injustiça a gente virar as costas para um colega, porque eu sempre me faço a seguinte pergunta, Marquinhos: e se fosse comigo? E se fosse eu? E não é uma questão pessoal não, porque eu já tive bastante embate dentro dessa casa com o vereador Maicon Costa. Já tive bastante debate difícil em praticamente entrar em vias de fato com o vereador Maicon aqui. A gente observa na conduta, no dia a dia, quem é quem. Não é pela primeira, não é pela segunda, terceira vez está se pedindo. O vereador Maicon se prepare para a sua defesa, se prepare com os seus argumentos. De forma muito tranquila, eu votei sim. E não adianta me ameaçar, e nem ameaçar ninguém aqui. Já falei, não tenho medo, pode vir de frente. Pode vir de frente. Não tenho medo de ameaça. Cada um colhe aquilo que plantou. E frequentemente a gente vê nessa casa a dificuldade de trabalhar em relação ao vereador Maicon, ele melhorou bastante. Eu converso com ele sobre isso. Hoje nós temos um relacionamento de conversa. Melhorou bastante, mas não é cabível o que aconteceu com o vereador Matos. Eu não estava presente, vamos escutar, vamos averiguar, é o mínimo que a gente deve fazer. É o mínimo que a gente deve fazer. E se fosse comigo? E se fosse eu? Não é só abrir a porta para um suplente, te senta aí e te vira nos 30. Ao contrário, não deixar nenhum assessor meu, se quer me ajudar, me impedir de protocolar meus documentos. Que isso, gente? Nós estamos em Florianópolis, uma capital de Santa Catarina. Que prepare sua defesa, que responda da forma que tem que responder. Não vem com ameaça responder como estava respondendo ali fora, que comigo não cola. Comigo não cola. E se o senhor, quem queria votar não, que votasse não, ué. Cada um é dono do seu mandato aqui, não é? Ou tá com... Aí, tem que tomar cuidado com o que se fala aqui em cima. Eu queria votar não, mas votei sim. Nós estamos incorrendo em outra situação, que praticamente é a mesma coisa. Ou eu estou errado? Eu queria votar não, mas votei sim. Espera aí, gente. Vamos ter coerência, né? Vamos ter coerência nas palavras, nos nossos atos. Não desejo mal algum para o vereador Maicon Costa, muito pelo contrário. Não é uma questão pessoal. No meu caso com ele já foi ultrapassado. Me lembro como se fosse hoje, que em 2018, 2019,
nós estávamos em plena pandemia, o vereador Michael me acusava de querer tomar o mandato dele enquanto suplente. Eu era suplente do vereador Edson Lemos, do Edinho. Eu nunca entrei com um pedido de representação contra o vereador Michael. Esse vereador aqui, nunca na história, entrou com um pedido e teria vários motivos para fazer isso. E ele me acusava frequentemente nessa tribuna de dizer que eu queria, como suplente, primeiro suplente, tomar a vaga dele. Então... Obrigado, vereador Jefferson. Antes de passar a palavra para o vereador Renato, queria pedir a todos os vereadores que hoje é um dia muito importante para mim, pessoalmente. Hoje é o dia do surdo, uma questão que, uma doença que às vezes não está visível, mas atrapalha muito. Eu que uso o aparelho há 22 anos, comecei a usar quando entrei na universidade. Lá eu senti a falta, usava um, depois que vim para essa casa passei a usar dois, os uso nas duas orelhas, mas que nós possamos pensar nas crianças, pensar também nos adultos que às vezes vão perdendo a audição, que possam ter políticas para as pessoas que têm problemas de audição, que eu sei que é difícil, a pessoa que não escuta bem. Eu já tive dúvida, às vezes, no colégio, quando o professor falava, essa pessoa disse A ou B, e ficava quieto, para, às vezes, não ser chacota. Então, queria dar uma menção a todos que procurem os meios. A surdez, ela existe e faz a diferença. Você, às vezes, usar um aparelho, como eu uso, hoje uso até dois. Então, que nós possamos também pensar em políticas para as pessoas que têm problema de audição no dia do surdo. Era isso. Agora passo a palavra para o vereador Renato da Farmácia. Senhores vereadores, eu tenho lido algumas linhas no Instagram de vereadores que colocam de que o prefeito não termina a obra. Fiz questão de trazer para a tribuna só o que está se fazendo na Lagoa. Eu não quero nem falar no resto da cidade, que realmente a cidade ela virou um parque de obras, muitas evidentemente que têm suas dificuldades, nas estruturas que enfrentam, obra, quando você faz numa cidade, que ela está constituída há séculos, muitas vezes você encontra estruturas embaixo, quando você vai fazer uma reforma, que você jamais imaginaria o que tinha por baixo. Então, uma obra atrasa, você tem que buscar um outro tipo de material, para que na sequência você possa concluir. E aqui eu vou dar exemplo. Nós ontem iniciamos o trabalho, uma continuação do trabalho da Rua João Francisco Garcês, no Canto da Lagoa. Essa obra ela tinha sido iniciada há praticamente 2 anos atrás. Só que essa obra chegou num local com uma laje que não tinha mais o que fazer. Então, tivemos que mudar totalmente o projeto, comprar outro tipo de tubulação. Tudo isso tem uma demora. Tem o edital, tem a licitação, enfim, tem uma série de entremeios que não dá para acontecer no dia do outro. Aí a crítica já vem. Mas, felizmente, ontem iniciamos a obra da João Francisco Garcês. Hoje inauguramos a servidão Recanto da Lagoa, um local que era muito difícil de caminhar em função dos buracos. E vocês sabem que rua no interior da ilha, de barro, que tem buraco, quem mais sofre é o pedestre, porque o pneu passa, molha a pessoa, o carro tem que desviar do buraco, vai em cima do pedestre. Então, essa é uma solução de grande importância. Na Lagoa, estamos quase terminando o binário da Lagoa. A ponte da Lagoa já tem a sua obra praticamente mais de 30% concluída. Tem a revitalização do Pitoco, que tiveram a cara de pau em trazer requerimento
para tentar parar essa obra de qualquer jeito, discutindo uma cancha de beach tennis, discutindo um playground. Olha, umas coisas assim que você, quando não há o atraso por uma questão técnica, a oposição quer parar a obra de qualquer forma. A mesma coisa que aconteceu na trilha da Costa da Lagoa, também tentaram parar a obra e estamos tocando, mas talvez a oposição ela não consegue ver o êxito do prefeito, o trabalho do prefeito, que tem tocado a cidade que nem música. Nós fizemos a revitalização também da João Pacheco da Costa, da Rita Lourenço da Silveira, a revitalização de todos os trapiches da Costa da Lagoa, a reforma do terminal lacustre na Lagoa da Conceição, e ainda estamos por fazer a revitalização de toda a rua Laurindo Januário da Silveira, aquela rua que passa na rua do Li, que vai até o final do Porto da Lagoa, no Rio Tavares, e também uma das maiores obras que nós entendemos que a Lagoa pode ter em termos de mobilidade e segurança, que é uma rotatória logo quando você entra na Lagoa. Eu quero aqui fazer a minha manifestação ao prefeito Topázio Neto, ao secretário Rafael Rani. Eu preciso incluir o secretário João da Luz, Iris Faria, do Daniel Schroeder, da usina do asfalto. Porque o que acontece? Toda uma cidade, ela cresce, ela é construída, ela é revitalizada, mas tem que ter um grupo que trabalhe no conjunto e na finalidade de entregar realmente um compromisso com a comunidade. E isso, o prefeito Topázio tem conseguido fazer com muito êxito. Eu tenho certeza, senhores vereadores, que vai faltar data em calendário para inaugurar tanta obra que essa cidade tem construído. Obrigado, vereador Renato. Nada mais havendo a tratar aí, antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para amanhã, dia 27 de setembro, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.